Olá, primeira série, tudo bem? Professor Euler está de volta com mais videoaula, professor de matemática de vocês. Estamos de volta no mais uma aula. E que bom, né? Que bom, porque hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o nosso conteúdo aí do nosso livro didático. Então já pegue seu material, deixa aí bem próximo de você, para você fazer as anotações, né? O seu caderno, o seu livro. E principalmente aí a sua boa vontade de estudar matemática, né? Porque é importante que você saia daqui hoje com bastante aprendizado, né? O objetivo do professor Euler é que você aprenda bastante sobre a matemática. Começamos a falar na primeira aula aí do livro didático sobre conjuntos, né? Sobre os elementos, a relação de união, né? Falamos também sobre a pertinência, a relação de pertinência, essa palavra que eu queria falar. E hoje nós vamos dar continuidade, pessoal, nós vamos dar continuidade para que possamos assim prosseguir esse conceito aí, esse assunto sobre conjuntos, né? Bom, as páginas que nós iremos trabalhar hoje, nosso foco principal, né, é a página de número 9, 10, 11 e assim por diante, né? Até o nosso tempo atingir o nosso tempo, ok? Bom, então obrigado pela sua participação, a primeira série está em peso participando, estou gostando da participação de vocês aí, tirando as dúvidas, né? Comentando, gostei da aula, professor, sua aula tá legal. E se tiver que melhorar, você pode também mandar sua crítica, porque eu aceito sua crítica, né? De uma forma construtiva. E isso é importante para o crescimento do nosso trabalho. Eu espero que o objetivo, que é chegar essa mensagem aí de aprendizado até você, esteja atingindo, né? Porque esse é o nosso objetivo, tá? Do professor, da instituição, enfim. Bom, então vou minimizar minha tela aqui e nós vamos compartilhar as páginas que nós iremos trabalhar hoje, tá? Então vamos lá para a nossa aula, acompanhe comigo aí. No nosso último encontro, nós paramos nessa página, né? Vamos falar de operações com conjuntos. Bom, como eu falei anteriormente, nós estudamos a relação de pertinência, a relação de inclusão, e hoje nós iremos começar a trabalhar operações com conjuntos. E que operações são essas, professor? Contido e não contido, a união, a interseção, né? Todas essas operações aí, nós iremos voltar a trabalhar a diferença, né? Então, como você pode ver aí, essa carinha de susto, né? Como assim, operações com conjunto, isso está ficando muito estranho. Não, na verdade, está ficando cada vez mais gostoso de se trabalhar a parte de conjunto. Por quê, professor? Porque é agora que nós iremos começar a entender como é feito aí as operações, né? Como é que é trabalhado essas operações. Então, vamos acompanhar a leitura aqui do cantinho e vamos observar que é o seguinte, calma, não é nada disso. Assim como podemos fazer operações com números, é possível fazer operações com conjuntos. Bom, vou te dar um exemplo aí em relação a número. Por exemplo, você somar 2 mais 2, né? Logo que começamos a aprender sobre os números, nós começamos a ver que as operações são bem básicas, né? E saudade dessa época, né, professor, que a gente somava 2 mais 2 é igual a 4. Quando você vai aprimorando os seus conhecimentos e passando de fase em estudo, você já começa a observar que já surgem as letras, né? Ah, professor, surgiu para embaralhar minha mente. Não, gente, surgiu para ajudar você a, com certeza, determinar valores desconhecidos. Já imaginou você chegar em uma situação onde você não pode representar esse número de uma forma numericamente, né? Você vai representar de uma forma algebricamente. E o que é a forma numérica e a forma algébrica, professor? A forma numérica é aquela que você representa por número e a forma algébrica é aquela que você representa por letras. Observe que aqui no nosso assunto sobre conjuntos, nós utilizamos muito o alfabeto, a letra A, letra B, letra C para representar conjuntos, né? Por que nós fazemos isso? Porque as letras também representam números, correto? Então nós começamos a utilizar aí, os números, né, junto com as letras. E também já aprendemos nas equações, né, que os números também podem substituir a letra. Por exemplo, o 2 pode ser x, o 3 pode ser x, enfim, qualquer número pode ser x, né? Então, a partir desse momento que você começa a trabalhar esse conceito da álgebra, que é a parte da matemática, que trabalha aí essa linguagem, você já começa a ter assim um conhecimento mais vasto, né, sobre o campo matemático.
E as operações com conjuntos não é diferente. Então vamos lá para a página de número 10. Acompanhe com o professor aí a página de número 10. Vamos lá, gente. Pois bem, iremos agora falar de união de conjuntos. Olha só, união de conjuntos nada mais é do que você pegar e reunir dois conjuntos, né? A união significa a reunião. Como é que é feita a reunião, professor? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, no final de cada bimestre, a reunião, né, de pais e mestres. O que é essa reunião de pais e mestres? Onde todos os pais vão lá na escola, saber como é que está o seu filho, pegar o boletim do filho, enfim, né? O que é a reunião? É justamente a união de todos os pais daquela determinada série. Então, a reunião, que é a união, né, é juntar, é unir todos os elementos, independente do qual conjunto ele pertence, certo? Então, a reunião, na união de todos aqueles conjuntos, vai ser a união dos elementos, né? Por exemplo, digamos assim, há uma comemoração em uma das casas, de alguma casa, e aí querem fazer aí uma união, né? União da família, por exemplo. Ah, professor, em casa há a união da família. O que é a união da família? É reunir todos os elementos da família, né? Que são os membros da família. E aí, reunindo todo mundo, forma aí somente um conjunto, né? Que hoje a gente nem pode fazer isso, que é aglomeração, né, pessoal? Mas, em sentido de conjuntos, a união é justamente você unir dois conjuntos. Por exemplo, olha aí, ó. Entre os alunos que foram entrevistados, considere o conjunto A e entre o conjunto C, que contém as iniciais do nome de outro grupo pesquisado. Esse conceito aí já vem desde o nosso começo da nossa aula, né? Perceba que há elementos que estão contidos tanto em A quanto em C. A, CR, BA, AJ, FG, JB, né? C, AK, JC, PB, CR, BA e AJ. O conjunto de todos os elementos que estão em A ou que estão em C é dado pela união de A e C. Ou seja, a reunião desses dois conjuntos forma esse novo conjunto aqui, né? Então, a união, observem aqui, ó, que nós temos CR, aqui CR. Professor, por que não repetiu? Porque é o mesmo elemento. Então, basta repetir o CR aqui, né? BA, aqui tem o BA, repete só uma vez. Por quê, professor? Porque eles são comuns, né? São comuns em determinado conjunto. Então, a união, esse símbolo aqui significa união, né? A união com C formou um novo conjunto. Observe que podemos representar a ideia com um diagrama, tá bom? Tá aqui, ó, nós temos o conjunto A e o conjunto C. Bom, já vou utilizar esse diagrama para falar de outra operação. Observe, o que é união? Você pegar os elementos de um determinado conjunto e juntar ou somar com outro conjunto. E você forma um novo conjunto, correto? Então, olha só, tendo aqui o conjunto A e o conjunto C, você formou a união com C, ok? Bom, olha aí a linguagem que nós vamos utilizar. Dados dos conjuntos A e B, denominamos união ou reunião. Lembra que eu falei de reunião? De A em B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Indicamos essa união por A união com B. Lemos A união B. Então, A união B é igual a X. Olha aqui a leitura. Vamos fazer essa leitura porque é muito importante aí, pessoal, que vocês conheçam a leitura algébrica, tá bom? A leitura algébrica. Então, olha aí, ó. A união B é igual a... Olha aqui, abre uma chave, a gente não vai ler assim, mas olha só. A união com B é igual a X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Essa aí é a leitura. Eu não quero que eu chegue lá na sala de aula ou o meu aluno leia bem assim para mim esse conjunto. A ou B igual a X barra. Não existe essa leitura, tá bom? Significa assim, ó. A união B igual a X tal que X pertence a A ou X pertence a B. Essa é a forma adequada da leitura, tá bom? E essa leitura ela é válida não somente aqui no nosso conteúdo, mas em qualquer situação que envolva os conjuntos, tá bom? Que possa envolver conjuntos. Bom, lemos a união dos conjuntos A e B. A e B é o conjunto dos elementos X tais que X pertence a A ou X pertence a B. Bom, uma pausa bem aqui para a gente observar uma orientação bem importante. O que é esse X aí, professor? Quem é esse X que ele está falando?
Pessoal, o x ele é o elemento do conjunto. Ah, professor, então esse x aqui ele é o termo desconhecido? Sim, ele é o elemento, pode ser uma vogal, pode ser um número, pode ser uma cor, pode ser qualquer coisa isso aqui. Esse x é um elemento. Lembra agora há pouco que eu falei para vocês que na matemática a representação numérica, a representação algébrica, ela vem com números, com letras, com símbolos, né? Então é por isso que eu falei agora há pouco, ó, porque aqui ó, o x é um elemento, tá bom? Ele pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B, ok? Por exemplo, olha aí, ó, se nós tivéssemos aí o conjunto das vogais, A, E, O, U e o alfabeto. Eu pergunto para vocês, o elemento A, ele pertence ao conjunto das vogais? Sim. O elemento A pertence ao conjunto do alfabeto? Também sim. Então, X pertence a A ou X pertence a B. Correto? Muito bem. Então, dando continuidade aí, ó, observe o diagrama a seguir. Em cada caso está representado a união B dos conjuntos A e B, indicada com a cor vermelha. No último esquema, como B contém A, olha aí, ó, B contém A, então A união com B é igual a A. Vamos explicar aqui com calma, para não ficar nenhuma dúvida. Olha aí, gente. Temos aqui o conjunto A, né? Aqui a parte com a borda azul, e o conjunto B com a parte aqui da borda laranja. Bom, quando você une esses dois conjuntos, né, A união com B, você observa que o A está aqui e o B está aqui, né? Estão separados aqui. Mas o A ele é um subconjunto de B, ou o B é um subconjunto de A, ou seja, o B ele está aqui, ó, dentro do A. Vamos explicar na forma mais eficiente. Olha aqui, ó. Digamos aqui no conjunto A e conjunto B, né? O conjunto A é todas as pessoas que gostam de refrigerante. O conjunto B é as pessoas que gostam de suco. E essa interseção aqui, ó, esse espaço aqui, são as pessoas que gostam tanto de refrigerante quanto gostam de suco. Ok? Essa representação de forma de diagrama. Aqui, professor, bom, aqui temos o conjunto A, né? E aqui temos o conjunto B. As pessoas que gostam de suco, as pessoas que gostam de refrigerante. Certo? Aqui, ó, nós temos as pessoas que gostam de refrigerante e aqui temos as pessoas que gostam de suco. Observem que aqui, ó, tem uma colocação. Quem gosta de refrigerante também gosta de suco, né? Isso aqui é uma comparação, pessoal, não que seja verdade isso aqui, tá bom? Bom, observe que B ele é um subconjunto. O que é um subconjunto? Ele está contido dentro do conjunto A. Ele está dentro do conjunto A. Então, se ele é um subconjunto, olha aí que nós temos aqui, ó, que A união com B é igual ao próprio A. Como assim, professor? Como assim? Vamos para um exemplo bem prático. Olha aí, ó. Eu vou te dar os números. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Esse é o conjunto A. Conjunto B, 2 e 3. Observe, o conjunto A não é de 1 a 5 e o B não é somente o 2 e o 3. Observe que o 2 e o 3 não está dentro do 1 a 5. Então, consequentemente, vamos dizer que o conjunto A, né, ele é o maior conjunto e B está contido dentro do conjunto A. Então, por isso que nós dizemos que o B é um subconjunto de A. Tranquilo? Ok? Olha só. Vamos pegar aqui um exemplo bem eficiente para a gente terminar essa parte aqui e deixar bem claro. Digamos que o conjunto A seja o nosso país, Brasil, e B seja o Amazonas, né? Vamos pegar esse exemplo para ficar mais eficiente a nossa explicação. Temos aí, ó, olha aí, pessoal, o conjunto A é o nosso país, Brasil, e o conjunto B aqui é o Amazonas. Observe que o Amazonas ele não está aqui dentro do Brasil, o Amazonas não faz parte do Brasil, então isso quer dizer que ele é um subconjunto, ou seja, se for pensarmos, ele é um estado que faz parte do nosso país, né? Então é isso que a gente tem que levar em consideração, tá bom? Tranquilo? Deu para entender agora? Bom, na forma numérica a gente pode entender, na forma algébrica, basta que você compreenda como utilizar
o nosso diagrama, tá bom? Bem, vamos falar agora de intersecção de conjunto, né? A intersecção. Bom, no primeiro momento nós trabalhamos a união, né? A união é a reunião, você une. Mas a intersecção, pessoal, é diferente, né? É aquilo que está tanto em um quanto em outro, certo? É aquilo que é a em comum, é aquela parte que é comum tanto num conjunto quanto no outro. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bem prático, né? Como eu falei agora há pouco, né, do refrigerante, ó. Pessoas que gostam de refrigerante, pessoas que gostam de suco. E há pessoas que gostam de suco e refrigerante. Essa parte aí, que gostam de suco e refrigerante, é a interseção, ok? É a interseção, tá bom? Então, olha só, vamos retomar os dois conjuntos A e C, descrito anteriormente. A, temos aqui o conjunto A, e C está aqui. O conjunto de todos os elementos que estão em A e que estão em C é dado pela intersecção de A em C. Então, a leitura aí, ó, A intersecção C é igual ao conjunto CR, BA, AJ. Ou seja, os elementos que estão em comum, tanto no conjunto A quanto no conjunto B, quem são? O CR está aqui ele, ó, está aqui ele. Tá, o BA está aqui, o BA está aqui. E o AJ está aqui, o AJ está aqui. Então, eles estão em comum nos dois conjuntos. Se eles são elementos comuns aos dois conjuntos, então, consequentemente, ele será a interseção, ok? Então, observe como podemos representar a mesma ideia com um diagrama. Olha aí, gente. A parte que está em branco aqui, né? Temos o conjunto A, é a junção da parte branca e amarela, e o conjunto C é a parte branca e amarela. Observe que a intersecção aqui, ó, é a parte que está em amarela. Ou seja, o que está em comum no conjunto A é o que está em comum no conjunto C. Então, vamos fazer a leitura. Ó. Dado dois conjuntos A e B, denominamos intersecção de A em B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B. Né? Indicamos a intersecção por A intersecção B, lemos A intersecção B. A intersecção B é igual a x pertencente a x, ó, x está o quê? X pertence a A, né? E x Olha, vamos fazer aqui um combinado. A matemática, ela anda junto com a língua portuguesa. Porém, aqui existem duas informações, né? Bem importantes para vocês. No primeiro enunciado, nós falamos bem aqui, ó, ou x pertence a A ou x pertence a B. Ou, né? Ou pertence a um ou pertence ao outro. Só que aqui, ó, já é diferente. Diz aqui, ó, x pertence a A e x pertence a B. Então, aqui não há uma diferença, né? Tipo, ou pertence a uma classe ou outra classe. Não tem escolha aí, não. Ele já está dentro do conjunto. Então, x pertence a A e x pertence a B. Então, ele pertence a um conjunto e a outro também, tá? Então, cuidado aí ó, nessa linguagem, porque é importante você fazer a diferença de ou e, tá? Ou e, ok? Isso aí pode até ser uma questão de avaliação para você ter bastante atenção nessa ligação entre conjuntos, tá bom? Beleza. Bom, agora vamos para a próxima página, que é a página de número 11. Vamos lá fazer o nosso estudo na página de número 11. Acompanhe com o professor aí, vamos lá. Bom, aqui nós estamos na página 11. Página 11. Observe o diagrama a seguir. Nós temos aqui, ó, a interseção B é a região colorida de vermelho. Acredito eu que eu já até passei uma atividade para vocês fazerem aí a rachura, né, na intersecção. Pessoal, a intersecção, ó, de A com B é somente essa parte aqui, tá? Essa parte está em vermelho nesse primeiro diagrama. Temos o segundo diagrama. Como B está contido em A, então a intersecção B é o próprio conjunto B. Como assim, professor? Bom, olha só. Nós temos aí, no caso, o alfabeto e aqui temos as vogais. Qual é a intersecção entre o alfabeto e as vogais? É o próprio A, E, I, O, U. Então, é o próprio conjunto B. Ou seja, é o próprio conjunto das vogais. Isso é intersecção, ok? De novo, a intersecção, né, são os elementos que há em comum. Olha só.
Como B ele está contido, ele é um subconjunto de A, então o A ele é a interseção de A com B é o próprio conjunto B. Por quê? Porque ele é menor, ou seja, ele está dentro, ele é um subconjunto do nosso conjunto maior, ok? Quando os conjuntos não têm elemento em comum, escrevemos A interseção com B é igual ao que aqui, pessoal? Eu quero ver quem é que vai lembrar desse conjunto aqui. Ele é igual ao quê? Unitário? Ouviu alguém falar unitário? Não é unitário, é conjunto vazio. Esse aqui é o conjunto vazio. Então, quando não há elemento em nenhum dos dois conjuntos, né? Quando não há intersecção entre eles, então a intersecção deles é o conjunto vazio, tá? E dizemos que os conjuntos A e B são disjuntos. O que é disjuntos? Vamos lá explicar essa palavrinha aí, ó. Disjuntos nada mais é do que separados, né? Disjunto é que está separado. Então o A ele é separado do conjunto B. Ou seja, não há aí um ponto em comum, ok? Não há algo em comum entre os dois conjuntos. Tranquilo, pessoal? Tá de boa até aí um momento? Tranquilo, então vamos dar continuidade. Olha só, vamos falar agora da diferença de conjuntos. A diferença de conjuntos é aquilo que é diferente no outro conjunto, do A e o B, né? Então, olha só, o símbolo, tá aqui, relembrando vocês, ó, o símbolo indica um conjunto vazio, ou seja, um conjunto sem elementos, ok? Só para lembrar aquela dica que eu dei agora há pouco. Além das operações da união e intersecção, podemos fazer a diferença entre dois conjuntos. Considere novamente os conjuntos A e C dados anteriormente. Bom, vamos pensar isso no nosso dia a dia. O que é diferente, o que é comum na minha sala, por exemplo, e o que é diferente? A diferença é justamente aquilo que não é igual, né, a um determinado conjunto. Então, observe aqui que nós temos o conjunto A, CR, BA, AJ, FG, JB e conjunto C, AK, JC, PB, CR, BA e AJ. A diferença entre C e A é dado por C menos A. O que tem em C menos o conjunto A? Está aqui o conjunto C menos o A. O que tem em C? Ó, nós temos aqui o AK? Não, mas ele tem aqui, ó, no C. Que nesse caso é o conjunto C menos o A, né? Temos o AK aqui, mas não temos aqui, então ele é diferente. Temos o JC? Não, então ele é diferente. Temos o PB? Não, então ele é diferente. Temos o CR? Sim, o CR está aqui. Temos o BA? Também temos. Temos a J? Também temos. Então, o que é diferente aqui? Ó, AK, JC e PB. Lembre-se que... Por que não veio JB? Porque é C menos A. Se fosse A menos C, aí entraria o JB, né? Mas é C, é o conjunto C menos o conjunto A, tá bom? Observe com essa diferença da representação no diagrama. Tá aqui o diagrama, ó. Qual é a diferença, professor? É essa parte aqui amarela. Essa é a diferença. O que há em comum no conjunto A tá aqui, ó. Tá aqui o conjunto A, tá aqui o conjunto C. Porém, o que está diferente é essa parte que está em amarelo aqui, ok? Vamos lá para a explicação aí no nosso diagrama. Agora considere o diagrama a seguir. Tá aqui, ó, a parte azul, aqui a parte vermelha e a parte branca. O que é a diferença? Nesse caso, A menos B, olha aí, A menos B é a região colorida de azul e B menos A é a de vermelho. Então, A menos B, ó, é a parte de azul, né? E B menos A é a parte vermelha, né, que vai representar a diferença. Bom, A menos B é a região colorida de azul, tá aqui o A, e aqui temos o B, né? Como B está contido em A, não há elemento de B que não pertença apenas a B. E, portanto, B menos A é o conjunto vazio. Perceba que A menos B é diferente. Aquilo que eu falei agora há pouco. A menos B é diferente de B menos A, né? A ordem aí altera muita coisa. Então, isso significa que a diferença entre conjuntos não é comutativa. Aquela propriedade da matemática, né? Onde, por exemplo, B mais A ou B mais A é igual a A mais B. Não pode aplicar essa aplicação aqui nessa propriedade, tá bom? Nessa situação, os conjuntos não têm elementos em comum, ou seja, A interseção com B é igual ao vazio. Desse modo, obtemos A menos B é igual a A e B menos A é igual ao próprio conjunto B. Ok? Tranquilo? Bom, vamos lá.
fazer a leitura aqui para nós finalizarmos essa parte aí do conjunto. Dados dos conjuntos A e B, denominamos diferença de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Indicamos a diferença por A menos B, lemos A menos B, né? A menos B é igual x tal que x pertence a A e x não pertence a B. Então, se ele pertence a A, consequentemente ele não vai pertencer a B, ok? E vice-versa, tá bom? Essa aí, pessoal, é a forma aqui algébrica, né? É a leitura algébrica dessa condição aí em relação à diferença. Ok? Nós iremos agora explorar um pouquinho mais. Acredito eu que vai ser atividade. Deixa eu só ver aqui. São atividades, são exemplos. Eu vou deixar a missão para vocês lerem aí essa página 12 e a página 13, né? A página 12 e a página 13. Bom, nossa aula, ela tem que finalizar na página 14, acredito. Na página 14. Bom, porém, o que eu vou deixar a missão para vocês? Qual é a missão da aula de hoje? A missão que vocês têm, além de ler novamente aí o livro de vocês, é ler a página de número 12 e 13. 12 e 13. Por que você vai ler essa página 12 e 13? Porque através dela aí, ó, deixa eu colocar para cá a telinha. A página 12 e 13, você vai conseguir fazer uma breve interpretação lá na página 14 de uma atividade que tem lá. Bom, mas essa atividade eu não vou deixar para você responder. Por quê? Porque o professor quer responder essa atividade no quadro. Eu quero responder essa atividade no quadro. Então não precisa você responder aí a página 14. Não precisa. Essa aí é uma atividade que o professor quer explicar, porque vai envolver vários cálculos, tá bom? Então precisa aí de uma noção bem explicatória para você poder entender ela, tá bom? Então a missão que vocês têm aí para hoje, né, para a aula de hoje de matemática, é somente fazer a leitura aí da página de número 12 e 13, tá? Você vai fazer essa leitura complementar, porque para responder a página de número 14, nós precisaremos aí, quando chegar na sala de aula, com certeza nós vamos ter esse contato, e aí eu estarei perguntando, pessoal, lembra que o professor deixou aquela atividade lá na página 14 do livro? Pois é, hoje nós vamos resolver ela e tirar dúvidas sobre ela, tá bom? Porque eu quero esse momento para a gente tirar dúvida, compartilhar mais informações e também trazer mais informações aí sobre essa cultura, né? Que acredito que o nosso texto vai falar da cultura, ok? Bom, o que estudamos até aqui, professor? Nós falamos hoje sobre conjuntos, né? Operações com conjuntos. Mais especificamente, nós falamos de 3. Quais foram elas, as 3 operações? Nós falamos da união, falamos da intersecção e falamos da diferença. Então foram três aqui, ó, foram 3 operações que nós trabalhamos. Na união você reúne todos os elementos de determinados conjuntos. Na intersecção, a intersecção é aquilo que há em comum entre os dois conjuntos. E a diferença é aquilo que há num conjunto e não há no outro conjunto, ok? Essa é a diferença. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, não esqueçam aí dessas notações. No nosso próximo encontro, nós iremos explorar a atividade, tá bom? Que provavelmente na aula de amanhã nós vamos explorar atividades, nós vamos ter o tempo aí de fazer aí uma análise. Professor, eu já posso resolvendo minha atividade aí do livro didático? Não tem nenhum problema quanto a isso. É até mais viável, por quê? Porque você vai ter como perguntar ao professor, né? Alguma dúvida, alguma questão que você não entendeu, você vai ter como estar perguntando aí para o professor, ok? Bom, então nossa aula nós finalizamos por hoje, tá? No nosso próximo encontro vamos dar continuidade, fazer a exploração aí nos exercícios, tirar dúvida e não esqueçam de continuar participando, de continuar assistindo às aulas. E se tiver alguma coisa que possa consertar aí, você pode me falar que eu estarei no áudio ou a letra, qualquer coisa aí, você pode estar me falando que o professor vai estar corrigindo, tá bom? Um grande abraço, fique todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente, até o nosso próximo encontro. Tchau!